Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo webinar da Contemporânea Cursos em Saúde. Hoje o tema que iremos abordar é infecções fúngicas invasivas e Covid-19. Eu sou a professora Adriele Levorato Vinci e estarei com vocês nos próximos minutos discutindo o que há na literatura sobre co-infecção entre fungos e Covid-19. Mas antes de falarmos sobre infecções fúngicas invasivas, mais conhecidas como IFES, vale relembrarmos a história, o início da Covid-19, da pandemia pelo SARS-CoV-2. Então, como todos já sabem, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recebeu um alerta de vários casos de pneumonia viral na cidade de Wuhan, que pertence, à província de Hubei, na República Popular da China. 7 dias após esse alerta, as autoridades chinesas reportaram que se tratava de uma nova cepa de coronavírus que nunca havia sido identificada em seres humanos. Ao todo, antes dessa nova cepa, 7 cepas de coronavírus causadores de doenças em humanos já foram identificadas, e que causam a síndrome respiratória aguda. E hoje nós temos essa nova cepa, que foi denominada SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da doença Covid-19, causando então a pandemia que estamos vivendo atualmente. Em relação à estrutura viral do SARS-CoV-2, nós podemos observar que é um vírus de ácido ribonucleico, RNA, cujo material genético é representado por uma única fita. Mas como ocorre a ligação do vírus com a célula-alvo? O vírus utiliza a proteína spike, ou a proteína S, que interage com os receptores celulares, como, por exemplo, a enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, presente principalmente nas células pulmonares, causando infecção. Hoje, nós já sabemos que existem variantes do vírus, ocorreu mutações, mas que não tem diferença de letalidade, mas sim de contágio, Hoje, as novas variantes são mais contagiosas do que a primeira cepa isolada. E em relação às infecções fúngicas invasivas, nós sabemos que as infecções fúngicas invasivas são um problema emergente em todo o mundo. Nós temos, por exemplo, a candidemia, a aspergilose, a criptococose, E o que ajudou a aumentar o número de casos, o que impulsionou, é o uso da terapia imunossupressora agressiva, como, por exemplo, a quimioterapia, o tratamento dos pacientes transplantados, mas também o uso de dispositivos médicos, como os catéteres venosos centrais. As infecções fúngicas invasivas estão associadas a grandes taxas de morbidade e de mortalidade. Nesse slide, cabe aqui observarmos que inserimos duas figuras, duas imagens, aqui fungos do gênero Aspergillus e fungos, leveduras da espécie Candida albicans, que são comumente isoladas do ambiente hospitalar e que são responsáveis pela maioria das infecções fúngicas invasivas nos pacientes hospitalizados. Bom, começando então a nossa revisão, esse primeiro trabalho, realizado por Segreles Calvos e colaboradores, avaliaram a prevalência de aspergilose invasiva oportunística em pacientes com Covid-19 que desenvolveram pneumonia severa. É um estudo observacional que foi realizado em Madrid, na Espanha, onde foi realizado um monitoramento de 215 pessoas positivas para Covid-19 e que desenvolveram a pneumonia grave por SARS-CoV-2. Como que os autores avaliaram? Por que avaliaram esses pacientes? Como? Qual o modo que eles avaliaram os pacientes para ter uma infecção fúngica invasiva? Eles observaram se os pacientes apresentavam febre persistente, mesmo com o início do tratamento dos sintomas da Covid-19. Se o paciente apresentava uma febre persistente, mesmo com o início da terapia, sugeria, então, uma co-infecção. Então, eles coletaram de todos os 215 pacientes o aspirado traqueal,
o lavado broncoalveolar e escarro. E realizaram a pesquisa de antígeno Aspergillus galactomanana, né, que é o teste feito por ELISA. Realizaram também hemocultura para classificação, né, isolamento de qualquer micro-organismo, bactérias ou fungo, e também utilizaram as pontas de catéteres para as culturas. E o que eles observaram? Eles observaram que 49 pacientes eram positivos para infecções fúngicas invasivas. Desses 49, 7 eram positivos para fungos do gênero Aspergillus, sendo 3 para Aspergillus fumigatus, 2 para Aspergillus flavus e 2 para Aspergillus niger. No entanto, vale ressaltar que todos esses pacientes que desenvolveram infecções fúngicas e invasivas eram todos imunocompetentes, diferente do que a gente vê, que o paciente imunossuprimido tem mais chance de adquirir uma infecção do que aquele imunocompetente. Em relação às doenças, né, prévias desses pacientes, houve o relato de obesidade, hipertensão e apneia do sono. Infelizmente, 5 dos 7 pacientes vieram a óbito. 3 óbitos precoces, né? Ou seja, sem início do tratamento antifúngico. 3 foram tratados com itraconazol e 1 tratado com anfotericina B. Já nesse outro trabalho realizado por Blaise e colaboradores, é um relato de caso, né, de aspergilose invasiva fatal em paciente com coronavírus, mas também, novamente, em paciente imunocompetente. É um paciente, né, da França, do sexo masculino, 74 anos de idade, imunocompetente e que desenvolveu a Covid-19 na sua forma grave. Em relação às doenças prévias, síndrome mielodisplásica, tiroidite de Hashimoto, hiperplasia benigna da próstata, no entanto, o paciente tinha ausência de doença pulmonar. O paciente chegou ao hospital apresentando febre, tosse, dispneia e evoluiu rapidamente para uma síndrome respiratória aguda, taquipneia e hipoxemia. Então, foi necessário a intubação desse paciente. Após a intubação, foi coletado o aspirado traqueal, onde observou-se um PCR positivo para fungos da espécie Aspergillus fumigatus. No entanto, a pesquisa do antígeno de galactomanana veio negativo e a cultura em agar saburô manteve-se estéril. O paciente foi apresentando uma piora no seu prognóstico, então foi realizada a coleta de um segundo aspirado. Nesse segundo aspirado, observou-se a presença de hifas septadas ramificadas através da coloração de prata. O PCR novamente foi positivo para Aspergillus fumigatus e até o final, né, do estudo, o antígeno galactomanana estava indisponível, seu resultado. E a cultura em agar saburô, diferente do primeiro aspirado, veio positivo para Aspergillus. Infelizmente, o paciente veio a óbito. Aqui nós podemos observar, né, o quão é difícil o diagnóstico e tardio das infecções fúngicas invasivas. Aqui nessa imagem, é a imagem observada, né, no material clínico do paciente, onde nós podemos observar, então, através da coloração de prata do aspirado traqueal, a presença de filamentos de hifas sugestivas de fungos do gênero Aspergillus. Seguindo em relação, então, aos trabalhos, esse é um relato de caso, né, realizado aqui no Brasil por Santana e colaboradores, onde eles confirmaram um caso de aspergilose pulmonar invasiva em paciente com Covid-19. No entanto, esses achados, né, o diagnóstico foi concluído pós-morte. Então, é um paciente aqui do Brasil, sexo masculino, 71 anos de idade. Em relação às doenças prévias, paciente hipertenso, diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica. O paciente, então, apresentou, né, teve Covid-19 com piora dos sintomas e foi necessário a intubação orotraqueal. No entanto, durante o processo, né, o tempo que ficou entubado, o paciente não recebeu nenhum tratamento à base de corticoides.
O paciente foi mostrando, né, piora o diagnóstico, então realizou-se um raio-x dos pulmões, onde observou-se um infiltrado e consolidação nodular na parte inferior direita do lobo. Mesmo assim, é um dado inconclusivo ainda, o paciente teve uma piora hemodinâmica, apresentando hipotensão e bradicardia e veio a óbito. Então, a autópsia desse paciente revelou, através do exame histopatológico dos pulmões, estruturas fúngicas como hifas, esporos e fiálides, sugestivas de fungos do gênero Aspergillus. Então, realizou-se a pesquisa do antígeno galactomanana, né, que veio positivo. Então, confirmando o diagnóstico pós-morte de um caso de aspergilose pulmonar invasiva. Novamente, né, nós podemos falar da dificuldade do diagnóstico. Aqui nessa figura é a figura que representa o material clínico do paciente, que é melhor observado no próximo slide. Mas foi feito um exame histopatológico dos pulmões, né? Com a coloração de hematoxilina e eosina e a coloração de Gomori-Grocô, pela coloração de prata. Nesse outro slide, nós podemos observar, então, na figura A presença de hifas e também a presença de esporo. Já na figura B, nós conseguimos observar a presença de uma cabeça aspergilar, né? Olha aqui que muito bonita essa imagem, né? Nós podemos observar plenamente essa cabeça aspergilar. Então, confirmando o diagnóstico de aspergilose associada com Covid-19. Agora, passando lá para a China, né, nós temos esse estudo de Shen e colaboradores, onde avaliaram as características clínicas e epidemiológicas de 99 casos, né, de coronavírus e pneumonia por coronavírus na cidade de Wuhan, lá que começou toda a história, né, da disseminação do SARS-CoV-2. É um estudo descritivo, então foi realizado em Wuhan, na China, um estudo retrospectivo, que avaliou 99 pacientes com Covid-19. Esses pacientes tiveram o escarro e aspirado endotraqueal coletado. O que os autores observaram? Desses 99 pacientes, 5 apresentaram co-infecção com fungos, sendo 1 para Aspergillus flavus, 1 para Candida glabrata e 3 para Candida albicans. Todos os pacientes estavam em estado crítico devido à pneumonia causada pelo SARS-CoV-2. Aqui é importante observarmos, né, ressaltar que agora aparece fungos, né, leveduras da espécie Cândida. E observem, Candida glabrata, que hoje já apresenta uma certa resistência ao fluconazol. Diferentemente, né, da Candida kruse, que é intrinsecamente resistente, a Candida glabrata já vem desenvolvendo uma certa resistência e já causando um problema, né, entre os clínicos para o tratamento. Então, SARS-CoV-2, Covid-19, mais espécie de cândidas, de leveduras da espécie Cândida, no gênero Cândida, desculpa, que já apresentam uma certa resistência. Nesse outro trabalho, realizado por Bartoletti e colaboradores, foi um estudo realizado na Bolonha, Itália, onde 108 pacientes foram avaliados, receberam um screening para aspergilose pulmonar invasiva. Os pacientes foram classificados, né? A infecção foi classificada como CAPA, coronavírus associada com aspergilose invasiva, e PIPA, aspergilose pulmonar invasiva putativa. O que os autores encontraram? Através do lavado broncoalveolar e do soro, fizeram a pesquisa do antígeno de galactomanana e também cultura. Em relação à cultura, obtiveram positividade em 20 de 108 amostras, que foram positivas para fungos do gênero Aspergillus. Dessas 20 amostras, 16 foram positivos para Aspergillus fumigatus. Aqui nós observamos a presença marcante do Aspergillus fumigatus no ambiente hospitalar, causando a infecção fúngica sistêmica.
Em relação ao tratamento com voriconazol foi realizado em 13 pacientes, 7 receberam diagnóstico da aspergilose pós-morte ou não receberam o tratamento antifúngico de acordo com a decisão clínica. E aqui, né, vendo o diagnóstico pós-morte, novamente o problema do diagnóstico tardio da co-infecção que ocasiona esses pacientes com Covid-19. Mas a gente não tem somente estudos, né, que avaliaram a presença de fungos do gênero Aspergillus ou leveduras do gênero Candida. Nós temos esse relato, essa short communication de Basso e colaboradores, né, aqui do Brasil, que descrevem paciente do sexo feminino, 43 anos, moradora de rua e usuária de crack, possui infecção por HIV, mas não teve, né, a paciente não tem aderência ao tratamento, chegou ao hospital desorientada, com tosse, dispneia e febre baixa e com o aumento dos linfonodos. Inicialmente foi realizada então uma tomografia, né, de tórax, né, do abdômen total junto com, né, com o tórax, onde observou-se a presença de múltiplos nódulos centrolobulares e aspecto de vidro fosco. Foi realizada a coleta de escarro, esse material foi, né, realizado avaliado, né, através da coloração de Gomori Grocô e observou-se a presença de blastoconídeos sugestivos de histoplasma capsulatum. No entanto, cultura se manteve estéril e a imunodifusão dupla em gelo de agar não reagente. Em relação à histoplasmose, a gente sempre vê uma dificuldade no diagnóstico, porque o histoplasma ele é intracelular, então o diagnóstico é um pouco mais complexo, né, no micológico direto. A gente não tem essa facilidade de observar, de encontrar o agente no material clínico. Então, né, iniciou-se um tratamento empírico para neurotoxoplasmose. Por que empírico para neuro e não para isto? Porque os dados foram inconclusivos. Eles só observaram estruturas compatíveis com o histoplasma capsulatum, mas encontraram uma cultura estéril, né, e uma imunodifusão dupla em gel de agar não reagente. Então, um diagnóstico inconclusivo. Poderia estar colonizando ou está causando uma infecção? Então, iniciou-se um tratamento empírico para neurotoxoplasmose e a paciente teve alta hospitalar. No entanto, alguns dias depois, a paciente retorna com piora nos sintomas, né? E apresenta aumento dos linfonodos, anemia e aumento dos marcadores inflamatórios. Então, a paciente foi readmitida para o tratamento antifúngico para histoplasma, né? Histoplasma capsulatum. E por último, né, a grande surpresa, aqui nós temos duas surpresas, que foi a Anvisa, em 7 de dezembro de 2020, ela comunicou, né, fez um alerta de um possível caso de Candida auris no Brasil. Apesar, né, além de ser o primeiro caso de uma cândida que está causando todo um alvoroço na parte clínica, nos laboratórios, nas vigilâncias, né? Porque Candida auris, né? Ela é uma cândida, uma espécie de cândida multiresistente aos antifúngicos utilizados no tratamento, né? Mas nesse caso aqui no Brasil, além de ser o primeiro caso, ela foi isolada de um paciente com Covid-19. Então, um paciente do sexo masculino que teve Covid-19 e que estava na UTI para tratamento. No entanto, né, esse paciente teve uma pior diagnóstico, foi feita a cultura da ponta de catéter, onde revelou a positividade para Candida auris. Como foi confirmado esse isolamento de Candida auris? A confirmação veio através, né, da técnica de Malditoff, pelo laboratório LACEN, né, da Bahia, e pelo laboratório do Hospital das Clínicas da Faculdade da Universidade do Estado de São Paulo. No entanto, ainda a Anvisa, né, aguarda uma segunda, né, confirmação para realmente comprovar que se trata de um caso, né, de Candida auris
no Brasil. Aqui nós observamos a importância, né? Olha lá, uma espécie que é multiresistente aos antifúngicos, já tem uma dificuldade de tratamento, juntamente no paciente positivo para a Covid-19, que está em estado crítico, está internado na UTI, né? Então, essa co-infecção. Então, um grande alerta, né, para nós brasileiros, no caso, e para o mundo, né? Então, o que nós podemos concluir em relação às infecções fúngicas invasivas e Covid-19? Então, é fato, estamos observando o aumento das infecções fúngicas invasivas. Mas o que acontece na infecção pelo SARS-CoV-2 que proporciona uma maior susceptibilidade fúngica? Qual é o ambiente que o fungo encontra naquele paciente que vai favorecer a sua infecção, a sua proliferação no organismo? Então, nos pacientes com SARS-CoV-2, o que observa-se? Observa-se o aumento de citocinas inflamatórias, diminuição das células TCD4 e TCD8 e um dano pulmonar. Então, a gente vê uma resposta inflamatória exacerbada e com grande dano pulmonar. Então, é aí que o fungo, né, esse ambiente lhe favorece. E o que mais a gente vê? Já em relação ao tratamento por SARS-CoV, o que a gente faz? Alguns pacientes, né, utilizam corticoides para tentar acalmar, né, contornar um pouco, segurar um pouco esse processo inflamatório intenso. E os medicamentos como tocilizumab e o interferon tipo 1 beta causam diminuição das citocinas que atuam contra infecções fúngicas. Então, esses medicamentos facilitam, né, para que ocorra a infecção por fungos. Mas também é importante salientarmos que, em relação ao tratamento, temos que ter atenção para as técnicas invasivas que são realizadas nesses pacientes, como a intubação orotraqueal, o uso de catéteres venosos centrais e arteriais e alimentação parenteral, então, que vai favorecer infecções fúngicas secundárias nesses pacientes. Então, a importância, né, nós temos sempre estar atentos a esses pacientes que podem desenvolver uma co-infecção, porque o ambiente favorece essas infecções fúngicas secundárias. Continuando, nós observamos, né, ao longo das discussões dos relatos, dos estudos, o diagnóstico tardio para a co-infecção, né? E também temos as dificuldades no diagnóstico, principalmente na coleta do material clínico. Por quê? Na biópsia, por exemplo, para realizar uma biópsia, o paciente com Covid-19 ele está tendo distúrbio de coagulação, né? A gente sabe que o SARS-CoV-2 causa uma alteração na coagulação e uma síndrome respiratória grave. Então, é impossível realizar uma biópsia desse paciente. Já o lavado broncoalveolar, o aspirado traqueal e o escarro oferecem um grande perigo para os profissionais. Por quê? Porque é a formação de aerossóis, né? Então, tem essa questão tanto do paciente, da situação que o paciente se encontra, mas também em relação ao perigo para o profissional que está realizando. Então, novamente, nós abordamos a importância da vigilância frente às infecções fúngicas, né? Bom, por hoje era isso que nós tínhamos que comentar, trazer para vocês um pouco sobre infecções fúngicas invasivas, qual o cenário atual, o que está acontecendo no paciente Covid-19, que pode, né, deixar um ambiente mais favorável para as infecções fúngicas secundárias e aproveitamos a oportunidade, para anunciar, né, que em breve nós estaremos oferecendo um curso online imperdível sobre atualização em micologia médica, onde iremos abordar todas as espécies de fungos e os seus respectivos diagnósticos, diagnóstico micológico, cultura, biologia molecular. Então, convido a vocês a saberem mais, né, através do nosso site, que é www.contemporaneasaude.com.br. Podem também seguir as nossas redes sociais, como Facebook e Instagram.
Nós agradecemos pela presença de todos vocês, um abraço e até mais!